de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal aqui da PIB Rio de Deus para o nosso culto de ensino, falando a respeito da comunidade verdadeira. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão no sofrimento, né? Como nós podemos encontrar comunhão com Deus e com os nossos irmãos através do sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos moldar, para transformar as nossas vidas, e tudo tem um propósito para a glória do seu nome. Vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos ajude, nos dê graça, e que possamos, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, falar deste assunto maravilhoso, de muita edificação para nós. Senhor Deus e Pai, no precioso e bendito nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade, e te pedir, ó Deus, que todos aqueles que venham ouvir o ensinamento da Tua Palavra possam, Senhor, ter as suas mentes esclarecidas, seus corações abertos e assim aquecidos por ouvir a Tua voz e dispostos a realizar a Tua vontade para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, nos instrua, dê-nos da Tua graça, Senhor, oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero começar aqui é o texto de Filipenses capítulo 3 e o verso de número 10, onde está escrito assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses capítulo 3, verso 10, é um texto que fala a respeito de que Paulo tinha uma identidade, uma identificação com os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, e ele queria participar disso cada vez mais, né? Então, vai aparecer aqui um slide para você, onde diz assim: o sofrimento é um aspecto da comunhão de Cristo que preferimos ignorar, né? Infelizmente, por nossa cultura do século XXI, ela ser muito centrada no ser humano, a gente acaba tendo outros moldes e perspectivas sobre o sofrimento, que o sofrimento deve ser evitado, que não é bom passar por ele, como de fato não é, né? Quem é que gosta de sofrer? Mas o cristão, ele tem uma outra visão do sofrimento, ele tem a Cristo e nós não podemos ignorar. Então, nosso Senhor, nosso Salvador, ele sofreu, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo, ele sofreu, padeceu as dores, era alguém sem pecado, não tinha mancha nenhuma, ele não merecia nenhum sofrimento. Mesmo assim, ele passou por todo o sofrimento por nossa causa. Então, nosso Cristo é um Cristo sofredor e vitorioso, mas todos aqueles que sofrem, que estão em Cristo, eles irão sofrer. Então, o sofrimento muitas vezes é algo que a gente ignora, não gosta de falar, mas ele é inevitável nas nossas vidas. Então, como eu falei, por causa da nossa cultura, de sempre estar indo em busca do melhor e evitar o sofrimento, a gente pensa e transfere, até mesmo por muito daquilo que é falado, pregado, que pertencer a Jesus é ter uma vida isenta de sofrimentos, quando na verdade não é nada disso. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus
padecerão perseguições, né? O apóstolo Paulo dá esta recomendação. Então, o sofrimento, ele se faz necessário na vida do cristão, porque o sofrimento, ele é uma ferramenta que Deus usa para limpar a nossa vida, moldar a nossa vida. Quantos de nós, através de uma situação em que nós sofremos, nós não nos encontramos mais humildes, embora a gente não venha falar assim, eu sou humilde, né? Mas a gente entende que a nossa pequenez ela é presente nas nossas vidas, nós não temos como evitar isso, e isso nos faz crescer. Então nós temos que enxergar o sofrimento pela ótica do Evangelho, pela ótica de Cristo, o que Cristo espera dos seus seguidores. Ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida longe de sofrimento, muito pelo contrário, ele sempre falou, serão perseguidos, maltratados, mortos por causa do meu nome, terão aflições, tribulações. Então, o apelo do Evangelho é, você que está sofrendo no pecado, venha sofrer por Cristo, porque em Cristo há uma recompensa, há um conforto, há descanso para as nossas almas. E até vou adiantar um pouquinho aqui, o escritor deste livro, ele coloca que nós entendemos errado, como de fato entendemos, o que é João 10:10, 3 vida e vida em abundância, uma vida longe de sofrimento, de prosperidade material, de saúde. Se isso é sinal do favor de Deus, então Deus era contra o apóstolo Paulo e até mesmo com seu próprio filho, porque o seu filho sofreu muito, o apóstolo Paulo também experimentou muito sofrimento, mas como eles experimentavam, o apóstolo Paulo e os outros seguidores de Cristo, experimentavam no seu corpo dia após dia a mortificação para este mundo, ele considerava isso tudo como um peso de glória eterna, né? E, irmãos, a gente assim precisa resgatar isso, entender que sofremos, sim, estamos neste mundo sujeitos ao pecado, sujeitos a sofrer, sujeitos a toda espécie de problemas, toda situação adversa neste mundo, porque o nosso Cristo, ele sofreu e também os seus seguidores irão sofrer. Então, o objetivo aqui desta lição não é centrar somente no nosso sofrimento. O objetivo desta lição é enxergar o nosso sofrimento na perspectiva da glória de Deus e participar do sofrimento uns dos outros, que é isso que o livro propõe, é isso que o livro propõe, de nós compartilharmos o sofrimento uns com os outros. As dores do meu irmão também são as minhas dores. Então a gente vai começar aqui com havia dois fatores agindo em Paulo para levá-lo a desejar a comunhão da participação nos sofrimentos em Cristo. Você já pensou, né, um homem, uma mulher, desejar este sofrimento? Isso é uma vida mortificada, isso é uma vida que o mundo já perdeu totalmente o significado para ele, e não quer dizer que ele não está se envolvendo com este mundo, fazendo o seu papel de sal e de luz, muito pelo contrário, mas está dizendo que o cristão, ele vai para este mundo, mas ele não pertence a este mundo. Ele tem uma mente diferente de tudo que o mundo acredita por aí, com valores distorcidos em relação à palavra de Deus. Então, o primeiro fator significava o privilégio de compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Aí tem um texto de Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Por isso que é maravilhoso assim, a gente olhar para a história, tanto a história bíblica quanto a história da igreja. Nós vamos ver assim muitas pessoas piedosas, homens tementes a Deus, que sofreram, que padeceram muitas lutas, muitas dificuldades, mas sofreram crendo no conforto do Senhor Jesus Cristo. Hoje parece assim que, e eu não estou menosprezando assim o sofrimento de ninguém, longe de mim, jamais, mas parece que em algumas circunstâncias as pessoas focam muito no seu sofrimento. Irmãos, a dor é dor, a gente não tem outra coisa a descrever a dor a não ser dor, é difícil, a dor física, a dor na alma, eu não estou desprezando isso em momento algum.
Mas parece assim que nós nos perdemos, quando eu falo nós, assim, o povo de Deus, no geral, nós perdemos o foco de quem é o nosso Salvador. O nosso Salvador é sofredor, ele sofre as nossas dores, ele já sofreu as nossas dores e ele sofre as nossas dores junto conosco. Hebreus fala muito do sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4, até o 7, 8, enfim, toda a carta, ela é em volta do Filho de Deus. Então você vai ver o Filho de Deus de maneira gloriosa em majestade. Você vai ver o Filho de Deus falando pelo Espírito, seu povo a Moisés, dando advertências. E vai se colocar o Filho de Deus como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que tinha que oferecer sacrifícios pelo povo. E Cristo oferece o sacrifício de si mesmo. Ele toma as nossas dores, ele foi tentado, então não há nenhuma dor que Cristo não experimentou, nenhuma tentação que Cristo não experimentou. Lógico que toda tentação que Cristo sofreu, ele sempre foi sem pecado. Então ele nunca teve uma unha, uma partícula sequer. Jesus não poderia pecar contra Deus jamais. Se ele pecasse, se ele tivesse alguma mancha de pecado, ele não poderia oferecer-se a nosso favor. Então este é o nosso Salvador. Então, muitas vezes, por causa assim, da deturpação que a gente ouve do Evangelho, a gente não consegue entender a beleza, a grandeza, a magnitude, a excelência do nosso Salvador, e aí faltam adjetivos para descrevê-lo como tal. Essas são as palavras que nós conseguimos descrevê-lo a partir de nós. Mas a Bíblia nos fala de um Salvador belo, glorioso, majestoso, poderoso, terno, né? Amoroso. Quando a gente fala assim, Deus é amor, Deus não simplesmente ama. Ele ama e ele se compadece dos seus. Ele se entregou pelos seus eleitos. Ele deu a sua vida por nós, pela igreja de Cristo. E ele é eterno, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Então, um evangelho que foca muito nas bênçãos de que ele pode dar, ele esvazia, guarde bem isso, o evangelho que foca nas bênçãos que ele pode dar, ele esvazia os atributos de Cristo, os seus atributos gloriosos, maravilhosos, né? Que, como disse, faltam-nos palavras para descrever, e é nisso que nós devemos nos agarrar. Lógico, dói, o pecado nos causa incômodo, o pecado ele nos faz sofrer, tanto pela doença quanto pela predisposição em não obedecer a Deus, mas nós temos um Salvador maior, superior a todas essas coisas. E é isto que Paulo tinha em mente. Ele desejava cumprir o que restava das aflições de Cristo, ou seja, essas aflições do Calvário para cá, elas são extensivas ao povo de Deus, para que nós possamos participar dos seus sofrimentos. Me alegre em meus sofrimentos por vocês, me completo meu corpo, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo tinha este prazer em sofrer, não é que ele era alguém masoquista que gostava de dor, mas por causa de Cristo, por causa do Evangelho, ele se regozijava em servir ao Senhor, né? Vamos para o próximo slide. Como a atitude de Paulo era diferente da atitude típica do cristão de classe média do século XXI hoje, de alguma forma temos a ideia de que a vida abundante prometida por Jesus em João 10:10 significa abundância de saúde, riqueza e felicidade. A ideia do sofrimento por causa de Cristo nos é estranha, é o que eu falei. Quando é focado muito nas bênçãos do Senhor, a gente esvazia. Não que Cristo seja esvaziado, mas a gente retira e não consegue crer, desfrutar, enxergar esta beleza gloriosa do nosso Salvador. A ideia de sofrimento por causa de Cristo nos é estranha, é algo que assim, poxa, mas não faz sentido. Colocamos a busca da felicidade, olha só como os objetivos eles são invertidos. Colocamos a busca da felicidade em lugar da santidade, quando é o contrário. É a busca da santidade, da semelhança com Cristo, da separação do mundo, que nos faz felizes, né? E a felicidade, segundo Deus, ela é muito diferente dos moldes deste mundo. Como eu falei agora há pouco, que é muito importante a gente estudar a história da igreja, porque a gente vê os apóstolos sofrendo, e a gente vê muitos servos de Deus piedosos que sofreram, mas sofreram com alegria.
E eu me lembro de um pastor que ele disse que é muito importante para o cristão que ele leia biografias, porque ele vai ver que muitos sofrimentos acontecem com outros irmãos que largaram o conforto do seu lar, que foram para o outro lado do mundo, que tinham doenças, enfermidades, pessoas paraplégicas, pessoas tetraplégicas, pessoas que perderam filhos, 1, 2, 3, 4, até 8, 10, na primeira infância, pessoas que sofreram muito. Muitas vezes nós cantamos hoje hinos muito bonitos, com uma teologia saudável, uma letra linda, maravilhosa, e nós não paramos para pensar em que momento, que circunstância da vida daquele homem, daquela mulher que escreveu esta canção, ele estava, né? E olha só como Deus ele extrai coisas gloriosas para que o seu nome seja glorificado em momentos assim de muita dificuldade, né? Então a gente inverte os objetivos, nós colocamos a busca da felicidade em lugar da santidade, deve ser o oposto. Hesitamos em sacrificar até nossos bens materiais por causa de Cristo, que dirá sacrificar nossa vida ou a vida de nossos filhos sobre o altar do seu serviço. E aí é como eu costumo pensar, que muitas vezes a gente olha para a história, que bonito, e a gente tem aquela sensação de estar num museu, né? Quem já visitou um museu olha para a história, olha, eles trabalhavam dessa forma, mas como que eles conseguiam? Por exemplo, se você olhar em um documentário ou tiver a oportunidade de ir para as pirâmides do Egito, você vai ficar fascinado, como de fato é muito fascinante, como esses homens conseguiram fazer isso. E a gente olha para a história como se fosse um museu e vira as costas, vai embora. A história não tem nenhum significado para nós, né? Então a gente acha muito bonito, muitas vezes, as pessoas que sofreram, mas quando é para a gente não consegue extrair lições de outras pessoas que também sofreram, sacrificaram suas vidas por causa do Evangelho de Cristo. Então a gente precisa entender que tudo o que aconteceu na história pode acontecer conosco também, das mais variadas formas, dores, luto na família, amigos, pai, mãe, enfim, né? E aí nós temos aqui dois textos, dentre muitos, da Palavra de Deus, que nos falam a respeito do sofrimento, né? O sofrimento que produz glória maior para o nome do Senhor Jesus Cristo. Um deles é Romanos, capítulo 8, e o verso 17, onde diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Olha só, olha como que vem o processo que todo filho de Deus tem que passar. Filho, herdeiro. Herdeiros de Deus e herdeiros juntos com Cristo, que é a expressão, e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos. Então você não consegue ser herdeiro de Deus, muito menos filho de Deus, se você não participar dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ou ele diz, na verdade, não é que ele vai dizer, ele está dizendo que, como filhos de Deus, nós somos herdeiros, participantes com Cristo de todas as bênçãos e participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Cristo glorificado, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, venceu a morte, nosso corpo será transformado à semelhança deste corpo. E aí quando João diz que assim como ele é, o veremos. Nós só podemos ver se nosso corpo for transformado. E aí nós temos outro texto, que é 1 Pedro 4,13, que diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Esta palavra exultação, ela tem um significado muito forte, é um brado de alegria, né? Vamos dizer assim, uma exultação com grande alegria. E Pedro está escrevendo isso num ambiente de perseguição, num ambiente onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Então ele os encoraja, dizer que eles deveriam ficar alegres, porque eles estavam participando dos sofrimentos de Cristo. Se desejamos experimentar a totalidade da comunhão com Cristo, devemos esperar experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Uma coisa não vem desassociada da outra. E aí, quando o Evangelho diz que isso é loucura para o mundo, e de fato é mesmo, né? Nós não encaramos o sofrimento como um karma, como um recobro da vida passada, nós experimentamos o sofrimento porque entendemos que o nosso Salvador é um Salvador sofredor, mas é um Salvador triunfante, e nós também triunfaremos, mas não triunfaremos nos moldos
da prosperidade da onde é falado por aí hoje. Não é assim. Nós triunfaremos em glória, triunfaremos sobre a morte. Estaremos com Cristo, porque Cristo é mais precioso, é mais belo, mais maravilhoso do que as bênçãos que Ele mesmo próprio dá, né? Vamos para o próximo, ainda no primeiro aspecto do sofrimento e do apóstolo Paulo, comunhão no sofrimento. O que é comunhão? É partilhar, é aquilo que é comum, né? Isso nos leva, aí nós vamos para o segundo, né? Isso nos leva ao segundo fator que operava em Paulo. O Senhor Jesus Cristo não deixa seu povo sofrendo sozinho. E é difícil para nós no mundo ocidental entendermos isso. Mas muitos de nossos irmãos têm experimentado dificuldades em servir a Cristo dentro de casa, no trabalho e tudo mais. E aí eu coloco aqui um exemplo recente que aconteceu, né, esses dias, de um pastor no Maranhão que foi perseguido por causa de pregar o evangelho nas ruas. Ele, se não me engano, junto com a esposa, pregando o evangelho em praça pública, com o microfone, anunciando. E aí uma juíza determinou que ele parasse, né? Assim, e aí as pessoas estão falando de abuso de autoridade, como de fato é mesmo, mas isso é por causa do evangelho. E muitas vezes eu fico assim analisando, sabe? A gente olha e fala assim, poxa, isso é um absurdo, tal, não pode fazer isso, tem liberdade religiosa? Tem liberdade religiosa, não se pode fazer, não se deve oprimir a liberdade de ninguém, de expressão, de consciência, de falar, mas a gente tem que parar para pensar no outro aspecto, que isso é glorioso, que isso traz honra para o nome do Senhor, né? Que isso traz glória a Deus, né? Não é o glória a Deus nos templos, glória a Deus, não, isso traz glória, honra ao nome do Senhor. E ao meu ver, né, não que a gente deseje isso, mas assim, ao meu ver, eu acho que isso ainda acontece pouco aqui no nosso país, no Ocidente, embora tenha alguns cristãos na Colômbia, né, bem próximo de nós aqui, que sofrem perseguição. Existem também alguns tipos de perseguição no nosso país, mas isso é glorioso, e isso é o fato da igreja se alegrar, porque os sofrimentos de Cristo estão se cumprindo. Em nosso país tivemos um caso recente, uma juíza que proibiu um pastor de pregar nas ruas do Maranhão, isso no Maranhão, no nosso país. Muitos observadores dizem que não sofremos mais perseguição porque nos acomodamos ao mundo em nossa volta. Então, qual que é o perigo da igreja hoje? Concordar com o mundo. O aborto é necessário, e aí as pessoas estão aplaudindo, sim, é necessário, não tem problema, meu corpo, minhas regras. O homossexualismo, olha, eu não faço tal prática, mas também não tenho nada contra quem faz, né? E aí a gente tem um texto bíblico muito forte em relação a isso, que é Romanos 1:32, que diz que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aqueles com quem consentem também. Então veja só o peso, não é só quem pratica, é quem pratica e é quem consente, né? É o conhecido no âmbito político. Ele roubou, mas fez, né? Peraí, roubou, mas fez? Como assim? Então não é roubou, mas fez. Roubou e fez não quer dizer nada, está errado do mesmo jeito, né? Isso são valores que a palavra de Deus não negocia, né? Então muitas vezes a gente se acomoda ao nosso mundo e aí não tem perseguição. Então a banheira quente, ela é muito confortável, né? Alguém já disse que a rã, ela morre na água fervendo porque começa ali com o morno, ela vai se sentindo e ela não percebe que aquilo vai causar um dano para ela, né? E olha só, olha o que Jesus disse, né? Isso vai contra aí toda a prosperidade que é pregada. Irmãos, eu estou falando assim a respeito da prosperidade, que isso não soe de modo raivoso, que isso não soe de modo arrogante, jamais. Mas a palavra de Deus, ela é verdade e ela não apoia tal tipo de prática. E olha só o que Jesus disse: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. E o texto não para por aqui. O texto continua: por isso o mundo os odeia. Então, daqui para frente, o desafio da igreja no século XXI é não se acomodar com esses ideais malignos que estão aparecendo por aí, ressurgindo, na verdade, não está aparecendo do nada, né? Isso sempre teve esses ataques, mas isso vai acontecer. E nós temos um alerta, um aviso de Jesus: se o mundo vos odeia, isso é o motivo de nós nos alegrarmos, né? Então, no Oriente Médio, a gente assim tem muitos relatos no Oriente Médio, nos países asiáticos,
a famosa conhecida janela 10x40, né? Que é a metade do globo ali, que vai do México até lá próximo do Japão. Assim, se você procura aí no Google aí, janela 10x40, você vai ver. E tem inúmeros relatos de pessoas que sofrem por amor a Cristo e eles assim não reclamam. Você pode pesquisar, depois você me fala em uma outra ocasião, olha irmão, eu pesquisei e realmente é verdade aquilo que você falou. As pessoas vão falar assim, olha, eu confessei a Cristo dentro da minha casa, meu pai me expulsou, minha mãe me expulsou, fui esbofeteado, xingado, maltratado, perdi toda a herança, mas eu me sinto feliz porque hoje eu tenho a Cristo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Isso é uma realidade no nosso mundo presente. Então, se o mundo vos odeia, odeia a Cristo também, né? Por isso o mundo vos odeia. Então, a filosofia de vida, próximo slide aqui, no mundo, mas não do mundo, acabará por conduzir ao sofrimento. De alguma forma, rejeição social, né? Rejeição social, perda de oportunidade de promoção no emprego, ou mesmo a perda do próprio emprego, ou a incompreensão da família e amigos. A gente pode citar muitos exemplos, né? Por exemplo, a rejeição social. Esse aqui é um cristão, ele é quadrado. Oportunidade de promoção, por exemplo, uma mulher, ela é assediada. Olha, se você sair com o diretor falando de tal, ele vai te dar uma promoção, um salário a mais. E a pessoa fala, não, eu temo a Deus, não vou fazer isso. Então, você vai perder essa oportunidade, ou perder o emprego, como qualquer outra situação. Incompreensão da família e amigos, né? E eu, assim, eu me lembro, não quero colocar o meu exemplo aqui, porque eu acho que isso é pouco, assim, quase que insignificante, mas eu ouvi algumas vezes isso no início da minha conversão. Você é louco, você vai desperdiçar a sua vida. Não, muito pelo contrário. Agora que eu achei a vida eterna, que eu a encontrei, né? Então eu escutei muito isso. E não é motivo para ninguém ficar borocochô, triste, chateado. Assim, volto a repetir que a gente não está ignorando os sentimentos, porque não é fácil uma mãe e um pai se virar contra um filho ou qualquer perseguição de qualquer natureza, mas nós temos um conforto maior, nós temos algo maior para nos alegrarmos. Olha só o que diz Atos, capítulo 5 e o versículo de número 41. Olha só. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Então, os apóstolos estavam ali pregando o evangelho e aí eles foram levados para o conselho do Sinédrio, os anciãos ali de Israel, dizendo assim, olha, esses homens eles estão pregando uma seita estranha, algo diferente que é contrário à lei de Moisés, né? Então, os romanos eles não se envolviam com a religião das pessoas, principalmente dos judeus, né? E a religião, a gente já sabe que estava ali falida, né? A condição do homem pecador era a mesma. E aí eles são apresentados ali para receber uma condenação. E Deus aprove assim, que naquele momento ali eles não fossem mortos. Mas olha como eles saem da presença deste conselho, regozijando-se, alegrando por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você já pensou? Tenta imaginar a cena, né? Você é levado diante de um tribunal, inúmeras pessoas, espectadores olhando, e as pessoas ali cerrando os dentes de raiva, né? Nervosos, irados, e a ira pecaminosa. E você ali como um espetáculo para aquelas pessoas e de repente, né, Deus intervém, como poderia também não ter intervido, Deus sabe como trabalhar, e eles saem alegres, felizes, contentes. Olha, nós somos dignos, nós pecadores indignos, estou parafraseando aqui, pecadores indignos, fomos considerados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam, eles conheciam o seu Salvador. E aí tem um outro ponto, que muitas vezes nós somos conduzidos à autopiedade do que a alegria nos sofrimentos. Não podemos nos esquecer do conforto que temos em Cristo. Autopiedade, o que é? Olha, sabe o que acontece? Puxa, aconteceu isso comigo, mas puxa, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, então a gente fica praticando a autopiedade, né? Ou, para usar um termo um pouco mais técnico, é a autoabsorção, quando a gente pensa somente em nós, estamos centrados somente em nós. E aí,
nós não podemos nos esquecer do conforto que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. É isso que eu falei a respeito dos nossos irmãos do passado, de toda a história, que esta história mostra que os irmãos eles sofriam muitas e muitas dificuldades crendo no conforto em Cristo Jesus, e volto a repetir a respeito dos hinos que a gente ouve e canta hoje em nossas igrejas, nos cultos. Tenho paz em Jesus, enfim, foram hinos escritos em momentos de muita dificuldade. Vamos para o próximo. Uma outra razão por que as pessoas não experimentam a comunhão de Cristo em seus sofrimentos é que elas são ocasionadas não pela ofensa do Evangelho em si, mas pela falta de sabedoria e gentileza da parte delas ao compartilhar Cristo, o que ofende o Evangelho, mas não deve ser a nossa atitude. Eu fiquei assim, muito feliz de ver isso aqui, do escritor falando, porque não sei se você vai se lembrar, mas se não lembrar não tem problema. Muitas vezes eu já disse isso em aula, através de vídeo, até mesmo lá na igreja, né? Que o Evangelho deve ofender a pessoa. Mensagem, você fala assim, olha, você é um pecador. Isso vai ofender a pessoa, porque ninguém gosta de ser chamado de pecador. Vai falar, mas você também é, e vai virar aquela discussão. A mensagem ofende. Mas não é a nossa maneira de falar não pode ser ofensiva. Então, por que nós não experimentamos a comunhão dos sofrimentos de Cristo? Porque nós vamos no ataque, nós vamos já armados de pedras para pregar o Evangelho, e aí a gente sai vencedor, a gente já vai com aquele discurso vitorioso, né? de ataque mesmo. E aí a gente não experimenta nenhum tipo de sofrimento em relação ao Evangelho. Então, somente pessoas mansas, humildes, como o Senhor Jesus Cristo, é que podem experimentar isso. Experimentar calúnia, um cuspe na cara, um tapa ou uma palavra que a gente não gostaria de ouvir, mas não é a nossa atitude que deve ofender. Então, sendo assim, se nós formos mansos e humildes a apresentar o Evangelho, nós vamos experimentar a comunhão do sofrimento de Cristo. E aí tem um texto em Mateus 5, 10, 11 que diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Uma coisa que o ser humano não aceita muito, né, é ser acusado daquilo que ele não fez. E aqui Jesus está dizendo que isso é plenamente possível. Mentindo, eles vão dizer todo mal contra vocês, por minha causa. Mas ele prossegue, alegrem-se, exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Né? Então isso também faz parte de sofrer com Cristo. E aí nós temos agora o sofrer com os outros irmãos, sofrendo com outros crentes. Atos capítulo 9, verso 4 e 5 diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha só, Cristo, ele se identifica com o seu povo. Ele se coloca como guardião do seu povo. Se perseguem o meu povo, perseguem a mim também. Nós somos guardados por Deus. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, é isso que diz o Salmo 91. Né? Então, quem persegue aos crentes, persegue a Deus. Então, tudo o que aconteceu na história, tudo o que acontece hoje em dia, a perseguição não é somente pessoal, ela é contra Deus. Sofrer por Cristo é um privilégio. Jesus se identifica tanto com o seu povo, que a perseguição a eles era perseguição ao próprio Jesus, embora ele estivesse, como está, esse parênteses é meu, à destra do Pai, né? Intercedendo por nós. E aí, a gente já caminhando aqui para o ponto final, nós temos aqui uma passagem de Hebreus, capítulo 10, verso 33. Olha só, isso aqui é algo assim maravilhoso, que fala a respeito da comunhão do sofrimento com os outros irmãos. Então a gente vai ver inúmeras vezes, em outras ocasiões, né? Não só aqui em Hebreus, mas o apóstolo Paulo assim sofrendo com pessoas que ele nunca conhecia. Como isso é possível? Porque nós estamos ligados no mesmo corpo, né? Não tem como uma pessoa fazer parte do corpo de Cristo e ficar fora, alheio à situação, né? Se estamos no corpo, nós vamos sofrer junto com o corpo, e já vamos falar disso daqui a pouco. Olha só o que diz o texto de Hebreus 10, 33. Em parte fostes feitos
espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Olha só que legal. O verbo participantes é uma tradução do grego kononoi, da onde se deriva a palavra koinonia, comunhão, cujo sentido companheiros é companheiros ou parceiros. Lembra que a gente falou que comunhão, que compartilhar, a mesma palavra usada ali para sociedade, para pessoas que estão participando de uma mesma coisa, e isso é maravilhoso. O autor de Hebreus estava dizendo que seus leitores tinham se identificado intimamente com os sofrimentos dos outros irmãos. E essa passagem diz assim, olha, lembrem dos dias que vocês foram iluminados, que vocês suportaram tão grandes tribulações. Em um outro texto, em Hebreus mesmo, acho que no capítulo 13, fala assim que a gente deve lembrar-se dos presos como preso com eles. E o que isso nos ensina? Quando oramos, quais são os objetivos da nossa oração? Será que é pedir somente pelas nossas necessidades? Será que é suplicar a Deus só para aquilo que a gente precisa? Pão nosso de cada dia nos dai hoje? Quando você está falando pão nosso, não está falando só o nosso de maneira individual. Senão seria o meu pão, não, é o pão nosso. Todos aqueles que chamam de Pai, que chamam a Deus de Pai, que têm o privilégio de chamar a Deus de Pai, eles são participantes disso, dessa bênção. Então, quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos suplicando que Deus também cuide dos nossos irmãos que nós não conhecemos. Então, qual é o objetivo da nossa oração? Se é que oramos de fato, Será que nós lembramos dessas pessoas que estão passando por dificuldades? Ou será que a gente só lembra quando tem algum evento onde a gente vai lá e fala assim, isso aqui eu vou fazer igual a igreja perseguida, e isso não tem nenhum significado para nós? A gente precisa entender que existem irmãos nossos que estão sofrendo. Muitas pessoas nesses exatos momentos estão padecendo lutas, dificuldades. Existem países ranqueados do número 1 até uma lista grande de países mais perseguidos do mundo. Por exemplo, as Ilhas Maldivas, ele ocupa uma posição elevada de perseguição aos crentes. Então, este lugar que é preferido como paraíso dos famosos é um lugar perseguidor de cristãos, onde pessoas não podem professar a sua fé. Eu descobri recentemente isso, e isso é muito interessante. Então, o autor de Hebreus estava dizendo que seus leitores tinham se identificado intimamente com o sofrimento dos irmãos, de outros irmãos. Então, isso é participar dos sofrimentos dos nossos irmãos, de sofrer com outros crentes. Paulo disse em 1 Coríntios 12, quando ele usa o corpo para falar a respeito do corpo de Cristo, que se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Devemos nos identificar com outros membros do corpo de Cristo de tal maneira que participemos em seus sofrimentos, bem como de suas alegrias. Aqueles dentre nós que são pais têm a tendência de se identificar tanto com os filhos que as feridas deles se tornam suas. Irmãos, é muito comum para quem é pai olhar para um filho que está sofrendo e falar assim, eu queria que essa dor fosse comigo, porque eu não aguento ver o meu filho sofrendo. A gente tem essa sensação, A gente prefere que a dor seja transportada. Se a gente pudesse pegar com a mão e colocar aqui para que o filho não sofresse, e essa é a ideia. Então, o Evangelho ele não é assim resumido a reunião social, a culto, a horário específico, ele vai muito além. E além, dentro desta prática, participar dos seus sofrimentos, assim como as suas alegrias. Eu posso acrescentar aqui Romanos 12, é um texto bem curioso, bem interessante, que diz assim, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar também com aqueles que choram. Então, não tem como, se um membro do nosso corpo está padecendo dificuldade, o cérebro, a cabeça vai mandar informação para o corpo todo que aquele membro está machucado. Então, vamos lá, para a gente já fechar aqui e encerrar, ao permanecermos em Cristo, voltando-nos para Ele, para que nos habilite a amar, Ele nos dará a capacidade de alcançar outros membros do seu corpo, mesmo aqueles que nunca encontramos. Paulo sofria por pessoas que não conhecia. O que isso ensina para nós? Será que a gente se lembra de pessoas que não conhecemos? E aí tem um texto de 1 Pedro, que
Muitas vezes a gente lê e só para onde está escrito assim, lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Mas olha só, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos sofrendo, é interessante notar e falar desse texto, porque assim, Deus, ele tem prazer, e também nós encontramos este prazer em Deus, quando nós saímos do nosso umbigo, para falar a nossa linguagem, de olhar só para nós mesmos. Né? A gente tem um olhar mais altruísta, mais pensando no outro, pensando no nosso irmão. Então, quando Deus nos manda, nos orienta, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pegar aquela carga, né, e colocar como se fosse para um lombo de um animal. Essa é a ideia do texto aqui. Né? Olha só o que diz. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A gente não pode isolar o texto, porque o contexto aqui dá todo sentido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, olha só, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, se nós padecemos dificuldades, os nossos irmãos também padecem. Se nós passamos por ansiedades, por lutas, por dificuldades, os nossos irmãos também padecem. Passam por vários tipos de problema. E Pedro aqui nos orienta a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, a vigiar e resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, as mesmas, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que Deus aqui nos orienta através da sua palavra? Ter o Espírito de Cristo, aquele que se entregou, aquele que não pensou em si mesmo, aquele que deu a sua vida por nós. Né? E também nós, quando nós participamos dos sofrimentos dos nossos irmãos, seja ele qual for, dentro da nossa comunidade, seja fora, nós tomamos as dores, a gente consegue experimentar muitas bênçãos do Senhor, porque saímos do centro, nós pensamos nos nossos irmãos e Deus nos dá graça. Então, o que isso ensina para nós? Podemos reagir aos sofrimentos dos nossos irmãos em oração fervorosa, né? Orar por pessoas que nós nunca vimos, pelos nossos irmãos no mundo que estão passando por dificuldades, para que Deus supra as necessidades materiais dos nossos irmãos, assim como também as nossas. E falar de sofrimento, do pecado em relação a Deus. Muitas vezes a gente fala muito do pecado e pensa assim nos efeitos que o pecado tem na nossa vida. E ele tem efeitos danosos, terríveis nas nossas vidas. Só que nós não podemos ter a perspectiva assim, eu vou evitar o pecado porque eu não quero sofrer. Né? Não é isso. Nós devemos ter uma perspectiva de que o pecado, ele ofende a Deus. Ele ofende a santidade divina. Como, por exemplo, o aborto. O aborto é um dos casos que a gente pode citar. Né? Então, por exemplo, temos a tendência de enxergar essa prática como um crime contra a sociedade. O assassinato legalizado de milhões de crianças não nascidas. A gente pensa assim, de modo vertical. E, de fato, né, é um crime contra a humanidade, é um crime contra a vida. A mãe sofre sequelas em relação a isso. Por aí vai. E nossa preocupação se concentra na injustiça para com esses bebês, né, chamado de o holocausto silencioso, ou assassinato silencioso, e o efeito desumanizador sobre a sociedade como um todo. Mas nós não pensamos em termos divinos, como isso fere a santidade e a majestade de Deus, de que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. A gente não pensa nisso, então é isso que a gente tem que pensar, que isso é um pecado que ofende a Deus. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que o pecado ele é danoso. Então, no Salmo 86, a gente tem um texto que diz que Deus é um Deus sofredor. Né? E Deus não sofre porque ele é um pecador, jamais. Mas o pecado causa esse sofrimento em Deus, essa dor, essa angústia, tanto é que ele despejou isso sobre o seu Filho e Cristo Jesus, né? E isso ofende a Deus, e Deus está suportando isso com paciência até o dia que ele
dizer assim, é chegado o momento do juízo e ele vem agir neste mundo. Isso é confortante para nós, né? É um texto do Salmo 86, vamos ver se eu consigo achar agora, né? Que Deus é um Deus sofredor, um Deus que, Salmo 86, o verso 15 diz assim: Mas tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade, né? E isso ofende a Deus, isso fere a santidade de Deus, mas Ele também se dispõe a sofrer conosco. Nenhum sofrimento que nós passamos é ignorado por Deus. Então nós temos em Cristo este conforto, e é isso que eu quero deixar para você, que você medite nessas palavras, medite em tudo aquilo que foi falado. Deus abençoe poderosamente a sua vida, se inscreva em nosso canal e que Ele nos guarde e nos ajude. Até a próxima, se Ele quiser.